Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Nesse frame maravilhoso do nosso André Henning, tem ele aqui no canal, tem o Thiago Leifert, tem um monte de gente aí, vários comentaristas que rasgaram elogios ao Botafogo. Então, se tem Botafogo, tá aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Pessoal, tudo bem? Tá começando a Thiago Live desta quarta-feira. Hoje é dia 6 de novembro. É tempo de Botafogo. Impressionante o que o Botafogo fez ontem. O Botafogo está brincando de jogar futebol. Mas brincando mesmo. Um massacre. O Botafogo está se colocando numa prateleira daquelas, hein? Daquelas que a gente vai lembrar. Gestão e scout. Sandro Brito, concordo. Você é obrigado a concordar com o Textor. Dinheiro não resolve tudo. Ajuda pra caramba, lógico. Mas não é só isso, não. Tem que ter um material humano inteligente por trás. E o Botafogo está conseguindo. Meu tricolor também venceu. O Inter está no G4. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Bem, eu já queria começar com o grande jogo da noite. Eu queria começar para a gente falar de Botafogo e Vasco. Porque foi uma diferença técnica muito grande ontem, assim. Beirando o constrangimento em alguns momentos, no Botafogo que tem provavelmente o melhor contra-ataque do continente, o melhor ataque do continente, joga o futebol que eu já vinha falando para vocês, eu achava o mais legal de assistir, o mais vistoso do continente também, e o título, claro, o título divide tudo, é o título que vale. Se você estava conversando com o Caio Castilho ontem, o Santos do Neymar, só é o Santos do Neymar por causa dos títulos, né? O Flamengo do Jorge Jesus, só é o Flamengo do Jorge Jesus porque jogava muito bem, mas ganhou. Então o Botafogo, sim, precisa do título para a gente confirmar. Mas de futebol jogado, ele já está se colocando numa daquelas prateleiras únicas, daqueles times que a gente lembra no futuro. Falar, o Flamengo de 19, o Santos do Neymar e o Botafogo de 24. Eu acho que a gente está vendo um time especial jogar futebol. E você é obrigado a concordar com o John Textor, sabe que eu não gosto dele, mas como eu estava falando, sim, tem um investimento muito grande, sim, tem muito dinheiro, tem um multiclube por trás, mas isso não é tudo, porque a gente tem no mundo, lá na Europa, outros times muito, muito ricos, mais ricos do que Manchester United. E o PSG, pô? E o PSG? Muito, muito, o PSG ainda ganha os títulos nacionalmente, né? Sim, mas é um nada. Mas é um nada, né? Mas não encanta, não é um nada. Pô, botou Messi, Neymar, Mbappé e não vai, entendeu? Você tem um trabalho de scout muito bem feito, a gente já chamava a atenção disso do ano passado. Então, sim, tem pessoas inteligentes ali, tem um bom treinador, tem um material humano competente. O dinheiro ajuda? Ajuda. Mas tem um trabalho bem feito que precisa ser valorizado, talvez mais do que o investimento, na minha opinião, do que o Botafogo está fazendo. Canidinho, e o jogo de ontem? O que você achou? E o John Textor esteve presente, foi ainda engraxar a chuteira. Ele é carisma, ele abraçou a casa. Eu lembro. Eu gostava daquela tiarinha que ele estava usando naquela festa, entendeu? Eu só discordo muito dele do que ele fez acusando as pessoas injustamente no começo do ano, porque eu não gosto de quem acusa as pessoas injustamente, entendeu? Mas de resto, assim, ele é um cara carismático e um belíssimo líder do projeto do Botafogo. Não, assim, a gente pode cravar, é óbvio que a gente vai ter uma ideia maior do que significa essa SAF para o Botafogo daqui a 5 anos, porque em determinado momento, né, o investimento vai ter que dar uma segurada para ele realizar o lucro, né? Ele não está fazendo nenhuma caridade, mas é isso, nesse processo todo de ajeitar a casa, eu acho que ele até pulou umas casinhas. Ano passado, o Botafogo já disputou título, o que foi de certa maneira surpreendente, e dessa vez não só está disputando o título, como, vamos lá, virtual é forte, mas o Botafogo está com um pezinho ali no título brasileiro e está a 90 minutos, 120 minutos de um título da Libertadores. Você estava fazendo comparações com os outros times antes, o Botafogo pode igualar o feito do Flamengo de 2019, e isso é enorme. A gente achou que isso não seria repetido tão cedo, né? Aí obviamente pode se discutir, mas o time do Flamengo era melhor, teve melhores números, não sei o que lá. Meu filho, né? Brasileiro e Libertadores juntos, no mesmo período, né? Não é só no mesmo ano, porque tudo termina junto, você tem que ficar sambando, né? O Palmeiras está jogando só brasileiro e está tropeçando. E o Botafogo está lá firme e forte jogando as duas competições, então ampliou mais uma vez aí a diferença agora para 6 pontos num jogo cartas marcadas, Thiago. Tava muito óbvio, assim, é uma diferença muito brutal técnica entre os times. O Botafogo tem ainda o fator casa, né? O Botafogo lá no tapetinho, ele é sinistro, sabe jogar como ninguém, então
poxa, são 2 exemplos de gols assim muito cara do Botafogo, né, no ano. Primeiro que é a quantidade de gente que está na área no momento que o Savarino finaliza, acho que tá 4 contra 4. Tem 4 caras na área. Tem, né, o Alex Telles está fora e tem 4 dentro da área espetados lá. E o cruzamento do Alex a gente tem que falar também, porque a gente vê a maioria dos cruzamentos são errados hoje em dia, né? Acho que a gente tem uma dificuldade enorme de cruzar. O cruzamento dele foi perfeito no lugar certo. Não, essa é uma qualidade dele. Consciente, assim, um cruzamento maravilhoso mesmo, a conclusão maravilhosa. E é um contra-ataque, eu não estou exagerando, mas é um contra-ataque que a gente vê em futebol europeu. Canedinho, que é setorista de futebol europeu, sabe. Muito rápido, todo mundo sabendo o que está fazendo, toques rápidos e toques na boa, né? Você não atrasa o seu companheiro, você toca sempre na pinta para ele, tá? O negócio flui, foi muito bonito. Foi muito bonito mesmo, e a conclusão também do Savarino, né? Dá uma fatiada. O Savarino é um dos melhores jogadores, e talvez seja o grande exemplo. O Savarino foi comprado por um preço muito acessível, coisa de menos de 15 milhões de reais, que para vários clubes aí da Série A é dinheiro de nada, né? Uhum. Então, e o Savarino foi, eu acho que o melhor. Alguns não precisam nem pagar, Canedo. Isso aí, alguns não precisam nem pagar, pô. É só, chega esse boleto e você joga para a semana que vem, não tem problema nenhum. E o Savarino dá assistência também pro deboche, que é o gol do Luiz Henrique, com roubada de bola. Então, é muito rápido também, né? Então, roubou a bola, papou uma triangulação ali, do nada o Luiz Henrique tá na cara do Léo Jardim, e a solução que o Luiz Henrique encontra é: eu não vou tirar o canto, né? Eu não vou... Vai que numa dessa aí exagera e perde o Igor Jesus, tentou tirar uma que ele sai sozinho de esquerda e joga para fora. O Luiz Henrique, o que ele fez foi deboche. Você tem que ficar olhando ali para acreditar, cara. Aliás, parabéns. Era o Jogou Guga, de uma né? perna para outra. Era o Guga Villani que estava narrando, e o Guga percebeu, eu não percebi. Eu não vi, falei, não, do que o Guga tá falando? Eu tive de ver o replay pela terceira vez por trás e falar, caraca, ele trocou de pé em altíssima velocidade dentro da área. Meu Deus, mas o Guga percebeu na hora essa trocada de esquerda para direita, que é um drible de futsal, né? Incrível mesmo. Um gol, pô, cara, foi golaço, assim. A gente pode realmente hoje se derreter, porque foi bonito demais aquilo lá. E o Vasco... Só aí que o Vasco respira. Aí o Vasco piscou o olho, 2-0 contra. Expulsão. Montanha para escalar. O Vasco até teve 2 boas chances, uma que o John faz uma boa defesa ali, rasteira, mas assim, nada perto da quantidade de volume que o Botafogo implementou ali. Teve a expulsão do João Vitor, que ele não vai disputar a bola, né? Ele toma uma caneta ali do Igor Jesus e depois não é nenhuma falta super assintosa, né? Daqueles puxões, nem nada, mas pela proximidade do Igor Jesus com o gol, com a finalização, era um lance de cartão amarelo, então ele é expulso. E aí, cara, a expulsão, vou te falar, eu acho que a expulsão faz o Botafogo até dar uma segurada no segundo tempo. 2-0, com um a mais, vamos começar a nos poupar. Vem as substituições ali com 20 e pouquinhos, né? Saem, e tá certo. O Adrielson sai machucado, sai o Luiz Henrique, sai o Jesus. Tá certo. Mas certo. Isso foi até bom, talvez, porque num ritmo 11 contra 11, o Botafogo, de repente, pressionando, o Vasco acreditando mais, saindo mais para o jogo, de repente o placar fosse até mais elástico. Só saiu o gol ali porque o Júnior Santos foi muito clínico ali também na finalização cara a cara. Foi. Teve muita categoria. E aí, por conta disso, saiu o terceiro, mas eu acho que o Botafogo tirou o pé legal ali no segundo tempo. É verdade. E fez o certo, né? O Botafogo... O último grande resquício de Botafogo do ano passado foi o primeiro tempo contra o Palmeiras, que foi também um amasso, lembra? Foi um absurdo. Foi aquele negócio de acabou o campeonato, vamos dormir no intervalo agora porque acabou o campeonato. Mas, de novo, esse é muito mais consistente, é mais forte, tem a cabeça no lugar, tem um bom treinador. No ano passado patinaram muito para encontrar um treinador, né? Para conseguir arrumar nos bastidores o que era o time, concomitante à queda de rendimento de todos lá, físico também, o Tiquinho se machucando. Cara, esse ano a gente sim pode ter 3 campeões diferentes, né, Canedo? Nas 3 competições que a gente está assistindo. A gente pode ter um campeão no Brasileirão, um campeão na Libertadores e um campeão na Copa do Brasil, que seria legal. É legal pro futebol brasileiro ter uma variedade ali no de cima. Mas é difícil a gente não ver o Botafogo ganhando realmente alguma coisa. O Botafogo está maduro para ganhar isso aí. E vai ser um atestado também ao bom trabalho, a SAF, a quando você tem o dinheiro e gasta o dinheiro direito, né? Não só
ter o dinheiro. Acho que é importante Que é um deixar, porque eu pego no pé dele. Mas é importante. Não, mas o exercício legal é a gente ver como o time mudou. O time era bom do Botafogo no ano passado, que teve, né, aquela derrocada, uma questão ali mental forte também, mas o time era bom. A gente elogiou o scout na época, né? O Botafogo já havia pensado fora da caixinha. John, goleiro, continuou. Vitinho, lateral direito novo. O Adrielson jogou ontem, beleza, mas o Adrielson até saiu e voltou. Então a zaga é nova também. O John chegou esse ano. Alex Telles também chegou novo na esquerda. Gregory também ali na volância. O Marlon Freitas continuou. Embora o Marlon Freitas da derrocada tenha sido um dos piores jogadores do Botafogo, a torcida queria ver fora, e hoje ele é um dos jogadores mais regulares do Botafogo. Luiz Henrique chegou, é novo. Savarino chegou, é novo. Almada chegou, é novo. Igor Jesus chegou, é novo. Então o Botafogo reconstruiu todo o seu time titular e melhorou, né? E aí, consequentemente, melhorou o banco, tornou o time muito mais confiável, e o resultado é isso aí, cara. É um Botafogo que faltou fazer a brincadeira. Maurício Meirelles lançou o uniforme, foi um dos garotos propaganda desse uniforme que o Botafogo jogou ontem. Pô, em outros tempos, o Botafogo estrear o uniforme, isso era pesadelo para a torcida, né? Vão perder, estamos estreando o uniforme e o Botafogo 2024 sobrevive até isso. Tá lá o Maurício Meirelles tweetando: nossa, o Trump foi eleito, será que vai ter uma guerra e aí o Botafogo não vai ser campeão de nada? Cabeça dos caras. Mas não tem como, assim, acostume-se, né? Ai, Isso não faz parte. A gente te ama, Mal. A gente te ama, Mal Meirelles. Tem um meteoro na perto da nossa galáxia. Mal, vocês são muito bons, cara. O torcedor do Botafogo é especial mesmo. Mal, a gente te ama, mas não... Sim, vai estar uma... Será que agora, com o conflito na Ucrânia e em Israel, o Botafogo não vai mais ser... Calma, meu. O cara assume em janeiro. Relaxa. E vamos falar também do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque o Fogão tá demais, velho. O Fogão tá demais. Atropelou sem dó o Vasco da Gama. E vai rumo ao título brasileiro. Meu amigo, o torcedor do Fogão tá de bem com a vida nessa quarta-feira, né? Tá de bem com a vida, aí sim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Então vamos aproveitar, porque ontem, cara, eu vou te falar, como diria um amigo meu, eu vou te falar um negócio pra você. Eu vou te falar um negócio pra você. Mais uma vez, não foi a primeira, mais uma vez, o Botafogo apresentou um futebol de campeão brasileiro. De campeão brasileiro. Ah, André, você tá querendo dizer que com isso vai ser campeão? Eu estou querendo dizer com isso que tá muito próximo de ser campeão. Ainda tem jogos importantes pela frente, evidentemente. Ainda tem um rival em especial que tá por ali, ainda tem o confronto direto. Mas nesse momento o Botafogo vai inclusive criando uma gordura e vai caminhando solidamente para ser campeão brasileiro. Porque ontem com menos de 20 minutos de jogo, Ave Maria, já tava nadando de braçada para cima do Vasco. Ontem o torcedor do Vasco, não sei. Talvez você possa me ajudar nessa, Tulhão. Ontem o torcedor do Vasco, ao terminar o jogo, deve ter pensado assim: alguém anotou a placa? E assim, ó, não é demérito nenhum, cara. Porque o Botafogo, salvo um tropeço ou outro que de vez em quando acontece na caminhada, tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. O que o Savarino tá jogando, o que o Luiz Henrique tá jogando, aí vem Igor Jesus, aí vem, Júnior Santos. Aí, Marlon Freitas. O John, quando é necessário, vai lá e pega. Rapaz! Esse Botafogo, nesse momento, inclusive, segundo o FMG, 85% de chance de ser campeão. Eu diria, ô Tulhão, que nesse momento do campeonato, essas duas equipes já jogaram 32 vezes. Tô falando de Botafogo e Palmeiras. Então nós temos 33, 34, 35, 36, 37, 38. São 6 jogos.
6 jogos. Um deles é o confronto direto. Então, para quem quer fazer a conta de uma possível reação do Palmeiras, vai ter que contabilizar uma vitória do Palmeiras contra o Botafogo para diminuir essa diferença de 6 para 3. Não sei se o Palmeiras vai tirar 3 pontos do Botafogo. Sabe por quê? Além de ter que ganhar o jogo, evidentemente, do Botafogo, o Palmeiras está demonstrando uma certa irregularidade. E o Botafogo não, cara. O Botafogo teve, nos últimos tempos, aquele tropeço que foi no Maracanã, que realmente foi uma decepção. Jogo no Maracanã como mandante depois de muito tempo e tal. E o Botafogo empatou com o Criciúma. Mas o Botafogo, cara, tá com cara de campeão, Túlio. Tá com cara e tá com futebol de campeão, né, André? Que eu acho que nesse momento é tão importante quanto, né? Mais uma grande partida, vitória incontestável do Botafogo, como você disse, resolveu o jogo muito rápido, né? Ainda teve depois a expulsão do João Vitor para deixar tudo ainda mais tranquilo, porque tem esse lado que é importante também pro Botafogo, né? O Botafogo ontem não fez uma goleada maior, porque em determinados momentos deu ali uma segurada. Não deixou de atacar em nenhum momento, mas deu para ver que os caras deram uma administrada, porque sabe que tem ainda uma sequência importante pela frente, tem final de Libertadores, então os titulares principalmente deram ali uma administrada em determinados momentos. Tanto que no segundo tempo o Botafogo volta a ser mais agressivo quando o Arthur Jorge começa a mexer no time, né? E aí entram alguns jogadores querendo mostrar serviço, como o Júnior Santos, por exemplo, que volta a marcar depois de bastante tempo, né? Ele teve uma lesão séria, né? Não foi das mais graves, mas foi uma lesão séria, né? Se machucou em julho, chegou a jogar em setembro, num jogo contra o Grêmio, se não estou enganado, poucos minutos, e aí agora ele volta depois desse novo tempo fora e volta com um belo gol. É um recado muito importante, porque a gente estava falando do artilheiro do Botafogo na temporada, o artilheiro da Libertadores, André. Então, não é qualquer jogador que está voltando, é um cara que, lá no início, quando o Botafogo não estava tão avassalador, era o grande destaque do time, né? Então, se ele voltar naquele nível, ele pode ser uma peça muito importante aí nessa reta decisiva dos campeonatos. É um jogo muito bom do Botafogo, mas é preciso falar também do outro lado, né? O Vasco, cara, o Vasco facilitou as coisas com o Botafogo. Você falou aí dos tropeços que o Botafogo teve em um momento ou outro. Você não pode se abrir, você não pode encarar o Botafogo de igual para igual, tentar encarar de igual para igual, se você não estiver preparado para isso. E o Vasco tentou fazer isso sem estar preparado, sem ter um time à altura do time do Botafogo. E por isso o Botafogo teve mais facilidade do que poderia ter. Eu acho que o Botafogo vencer é esperado, é normal, hoje, né? O Botafogo é muito melhor, vive fase melhor, jogava em casa, era a coisa mais normal do mundo o Botafogo vencer o jogo. Mas a facilidade que teve o Vasco, através da uma estratégia infeliz do Paiva e também de atuações ruins dos seus jogadores, contribuiu muito para isso, para facilitar ainda mais as coisas pro Botafogo. Cara, é realmente difícil você encarar o Botafogo de frente, com o peito aberto, como tá falando aqui o Gingo Games, nesse momento. É muito complicado porque o Botafogo tem um poder de fogo, especialmente jogando em casa, mas tem esse poder de fogo onde for, que é duro, cara. É duro segurar o Botafogo. Em clássicos no Campeonato Brasileiro, os clássicos estaduais, né? 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Só o Vasco que conseguiu arrancar um empate nesse Brasileirão do Botafogo. O Botafogo ganhou as 2 do Flamengo, ganhou as 2 do Fluminense. É realmente um campeonato espetacular do Botafogo. Os jogos que faltam pro Botafogo. Sim, já dá pra gente falar em jogos que faltam. Antes não dava, né? Faltando 12 jogos. Mas olha aqui, ó. O Botafogo tem um jogo em casa contra o Cuiabá. O Botafogo sai pra pegar um Atlético Mineiro que tá com a cabeça na Libertadores. E aí é um jogo bem interessante, porque o Botafogo, além de também estar com a cabeça na Libertadores, é o adversário da final da Libertadores. Então vamos ver aí como é que vai ser esse Atlético Mineiro e Botafogo, que é o primeiro jogo na volta da data FIFA. Inclusive, a rodada foi desmembrada. Já foi desmembrada essa rodada da volta da data FIFA, que é a rodada número 34. E tá marcado pro dia 20, Atlético Mineiro e Botafogo, que é o dia seguinte do jogo da seleção. É o dia seguinte.
Então, assim, é interessante, mais uma vez, né, a gente lembrar. Tem problema nenhum jogar no dia seguinte da data FIFA. Problema é quando afeta um time ou outro que vai lá e briga pra mudar. Mas, no geral, todos eles vão jogar. Olha aí, ó. Inclusive, o Corinthians e Cruzeiro é às 11 da manhã. É o feriado da Consciência Negra, dia 20, que agora é um feriado nacional. Vai jogar às 11 da manhã. 14 horas, 12 horas depois do jogo da Seleção Brasileira, até menos. Enfim, essa rodada já foi desmembrada aí, a rodada 34. Voltando ao assunto, os adversários do Botafogo. Depois desse Atlético Mineiro, o Vitória. Esse jogo é interessante, porque eu li uma notícia, esse jogo não seria no Newton Santos. Porque vai ter um show, ou iria ter um show, no mesmo dia, do For Fun. Você conhece o Tulhão? For Fun? É da minha época, mas eu não escutava não, André. Mas é o quê? É banda tipo pop, assim? Rock, é o quê? É um rock, pop rock, é rock. Entendi. Desculpa, gente, os fãs do For Fun, eu realmente não conheço. Aliás, eu conheço poucas coisas novas. Eu sou um velho na hora de falar de música. E na hora de falar de outros assuntos também, alguns deles. Mas na hora de falar de música, eu gosto de ouvir os clássicos da minha época. Eu não conheço muito For Fun, André, mas eu sempre lembro de uma rima espetacular, tá? Que certa vez eles colocaram, que é: que pena que não valeu a pena. Uma riqueza, assim. For Fun é brasileira? É. Você acha que fosse banda gringa? Achei, pô. Achei banda brasileira, tem um nome, né? Cara, veio automático na minha cabeça. For Fun é gringa. O que eu sei é o seguinte, velho. O Botafogo nos bastidores conseguiu lá conversar com a produtora do show e tal. Não vai ter o show, vai arrumar outra data pro show do For Fun. Os fãs do For Fun, é o seguinte, fãs do For Fun, com todo carinho, com todo respeito, segura a onda aqui porque é o fogão agora. Agora é a hora do fogão. E esse jogo contra o Vitória vai ser no Newton Santos. Dia 23. Eu não sei o que eles vão fazer com os fãs do For Fun, que de repente compraram passagem, hospedagem. Pô, cara, essa realmente... Eu fui pego de surpresa, fui pego no contrapé. Mas eu acho que isso, assim, em termos de logística, talvez não seja um enorme problema. Eu acho que é uma banda que fez muito mais sucesso aqui no Rio. É claro que teve sucesso nacional, mas eu acho que foi uma coisa muito mais aqui, entendeu? Entendi. Bom, enfim, isso aí é um problema que nós não temos que resolver. Quem vai ter que resolver é o Botafogo lá com a produtora ou a produtora com seus consumidores. Teremos no dia 26 Palmeiras e Botafogo, que é o jogo pré-final da Libertadores no Allianz Parque. E aí na volta, depois do jogo final da Libertadores, o Botafogo encerra sua participação no Brasileiro contra o Inter fora e o São Paulo em casa. Esses são os jogos do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. Tá num momento fantástico. E depois do jogo, o Textor apareceu, deu entrevista. Ele até, eu não vi a imagem, mas eu li. Diz que até dançou um funkzinho. Diz que tocou o celular dele e tal. E tava tocando um funk na hora que... A campainha do celular dele é um funk, ele tava lá bem humorado. E ele revelou uma notícia que a gente já sabia que seria inevitável. O Igor Jesus tem várias propostas do futebol de fora. Assim é, né? O cara joga bem aqui, chega na seleção brasileira, mete gol, fica complicado segurar. Tivemos ontem também. Momento espetacular do Botafogo. Que temporada incrível. Recebe o Vasco, que vem dando trabalho no Newton Santos. 3-0 sem nem tomar conhecimento da nota placa. Anotaram a placa do Botafogo na noite desta terça-feira, com 12 minutos, 2-0, Savarino, Luiz Henrique, no fim do primeiro tempo, Vasco 1 a menos, segunda etapa, quero sublinhar, Júnior Santos começou voando a temporada, se lesionou, volta, faz gol, também para fazer parte dessa reta final e ajudar, porque o Botafogo agora tem uma boa vantagem, 6 pontos do Botafogo para o Palmeiras.
E tem um confronto direto entre eles. Ele é perto da final da Libertadores. O Botafogo tem um Galo pela frente. Mas você pode falar, vai se dividir. Lembrando que se o Palmeiras alcançar pontos, o Botafogo, ele tem um saldo de gols hoje empatado para chegar sem ver que ele está ganhando, o Botafogo perdendo. Então um saldo de gols seria favorável ao Alviverde. Mas, sinceramente, essa vantagem é uma vantagem boa. O campeonato não acabou, na minha opinião. Mas permite o Botafogo, em algum momento, nesse jogo do Palmeiras, se precisar focar na final, focar e colocar um time em reserva que é bom. O elenco do Botafogo é bom demais. Moral alta, time embalado. Que beleza. Essa temporada do Botafogo é lindíssima. Campeonato acabou? Não. Mas essa rodada foi importante, hein? E pra vocês eu pergunto: quem vai vencer o Brasileirão? Tchau, tchau. Fala, galera. Campeonato Brasileiro e o Botafogo cada vez mais perto do título nacional. Venceu o clássico contra o Vasco aqui por 3-0. Saiu barato, galera. Saiu muito barato pro Vasco. Né? Foi um abismo entre uma equipe e outra. Né? O Botafogo passeou em campo, construiu essa vitória com muita tranquilidade. Sobrou no jogo. 3-0 pro Botafogo. Repito, saiu barato pro Vasco, né? Que teve que recuar todo. E foi um jogo de uma equipe atacando contra outra se defendendo. Né? E uma vitória que coloca o Botafogo com 67 pontos contra 61 do vice-líder, que é o Palmeiras. Faltando 6 jogos, né, para o Botafogo encerrar essa caminhada aí no Campeonato Brasileiro. Irmão, esse título está extremamente bem encaminhado para uma equipe muito competente, né, com jogadores que conseguem entregar o que essa torcida exige, porque o Botafogo hoje vem acostumando mal o seu torcedor. O torcedor do Botafogo hoje é exigente, com razão. E parabéns aí a todo o conjunto do Botafogo, né? Desde os jogadores, comissão técnica, a rapaziada do scout, né? A galera que trabalha diretamente no Botafogo tem responsabilidade muito forte dentro desse sucesso da equipe, né? Ao Vasco, o torcedor vascaíno fica chateado, gente, mas não dá nessa temporada pro Vasco competir com o Botafogo, porque a superioridade é muito grande. Eu sei que o torcedor vascaíno fica chateado, inclusive muita gente culpando o Rafael Paiva, mas, cara, o Paiva trabalha com elenco limitado. Ele começou com uma escalação, com uma formação tática, tentando alguma alternativa para surpreender a defesa do Botafogo, e não conseguiu. Depois ele recuou o time todo, que era a única alternativa. Ainda teve o João Vitor expulso ainda no primeiro tempo. Então, assim, pro Vasco resta pensar em Libertadores para o ano que vem, mas se reforçar e muito, tá? E o Botafogo é um momento de celebração. Cantarelli, que time é esse? Cara, hoje foi assustador o que aconteceu aqui no estádio do Torcedor, de superioridade do Botafogo em relação ao Vasco. A gente pode falar, não, culpa do Rafael Paiva. Mano, não é. É uma distância muito grande de elenco. Tem muita coisa para analisar. O Rafael Paiva até pode ter errado na escalação, acho que mudaria muito pouco. E o Botafogo dá um passo gigantesco. E, mano, no ano passado não seria isso. Esse ano, se o Botafogo não for campeão, vai ser injustiça. Porque o Botafogo é o melhor futebol do Brasil, de longe. Só tem uma equipe no Brasil que joga perto do futebol desempenhado pelo Botafogo. Lembrando, o Botafogo não perde há 3 meses. O Botafogo hoje iguala o saldo do Palmeiras. O Botafogo dispara 6 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem os melhores jogadores do Brasil. Então, acho que... E jogadores de seleção, quarteto ofensivo, todos jogam na seleção. Thiago Almada numa seleção campeão do mundo, que é a seleção da Argentina. Savarino na venezuelana. Luiz Henrique e Igor Jesus na brasileira. E fora os jogadores que estão se recuperando, muito interessante, Júnior Santos entrando. Júnior Santos volta e faz gol. Lembrança, fez gol. Artilheiro da Libertadores, tá? Tá de volta. Botafogo 3-0 e ficou barato. É isso, o Júnior Santos ainda tem essa. Voltou nos braços da galera, ainda marcando o gol. Marcou o 3º gol do Botafogo. Gente, torcida do Botafogo tem todos os motivos para estar festejando. Ainda tem uma final de Libertadores no dia 30 contra o Atlético Mineiro, ou seja, essa reta final de ano para a torcida botafoguense promete muito. Eu estou com o Cantarelli, cara. Hoje no futebol brasileiro, eu diria até no sul-americano, tá complicado enfrentar o Botafogo para qualquer equipe.
Galera do Fogão, parabéns. E a gente está ansioso aí, né, para que esse campeonato chegue ao fim, porque eu acho que o script está meio que definido. Vamos aguardar, ninguém vence nada de véspera. Mas esse futebol do Botafogo tá brincadeira. E a gente acompanha tudo aqui na Transamérica. Até a próxima. I think I made a joke one time that we're going to kick Flamengo's ass. Everybody laughed at me and it was a joke. But I'm very happy we've done that. So, I don't know. I just wanted to compete against the big teams. I remember this 17-year-old kid. I keep remembering him. It was on my Instagram. First year, he said, "Come on, gringo. Just give us a team that can compete." And he would send me nice notes, and then he would send me really foul language. And I blocked him finally. But I do remember him, and that's all I wanted to do. I wanted to compete, and I'm happy we're competing, and I hope to bring a cup to these beautiful people at Botafogo that deserve it. But no, I didn't imagine we'd have this kind of season. Mano, quem não ama Papai John é maluco, pô. Quem não ama esse homem é doido, pô. Olha isso. Quem não ama Papai John é louco. O cara é muito resenha, muita gente boa. Humilde demais, pô. Como que não ama esse cara? Pô, ele é muito brabo. Bom, é isso, pessoal. O Thiago Leifert aí, mais um cara que fala que o Botafogo joga um futebol de time europeu aqui no Campeonato Brasileiro. E não é mentira, não. O Botafogo tem um time muito forte. Ao mesmo tempo, é um time muito forte, é rápido também. E também é habilidoso técnico. Não são jogadores fortes, lentos, nem jogadores fortes, caneludos. Jogadores são fortes, rápidos, técnicos e habilidosos. É muito difícil você pegar um time como esse aí e competir. É muito difícil. Não é um ou dois jogadores assim, é um time inteiro assim. O Alex Telles é forte, é técnico, é habilidoso e é rápido. Não é um nosso velocista, mas é um cara rápido. Cuiabano também. O Vitinho também. O Gregory também. O Savarino não é forte, né? É um pouco mais baixinho. A Almada também. Mas de resto, são só dois no elenco todo. E eles têm a velocidade, a técnica, a habilidade. O Luiz Henrique nem se fala, o Júnior Santos nem se fala, o Igor Jesus nem se fala. Entendeu? Entre outros jogadores, que eu posso citar aqui vários do elenco. Então, cara, o Botafogo é um time com estilo de futebol europeu, com um técnico de futebol europeu, que foi campeão pelo Braga, né? Então, é um time montado com a cabeça de fora, né? De um cara que gere times europeus. O Botafogo, com seu scout, tirou onda e eu acho que está muito próximo de ganhar o Brasileirão e a Libertadores é jogo único, né? Mas é aquilo. Eu acho que o Botafogo, jogando o que joga atualmente, ganha do Galo. Como já ganhou no Brasileirão, mas era outra atmosfera, outro contexto. Mas time por time, o Botafogo tem mais peças importantes que desequilibram do que o Galo. Eu acho que a gente consegue ganhar os dois. Já pensou? 26 de novembro, a gente ganha o título brasileiro dentro do Allianz Parque. Brasileirão, pá, viaja. 30 de novembro, a gente ganha a Libertadores, a Glória Eterna. E em 4 dias, o Botafogo broca os seus 2 maiores títulos da história. Pô, brincadeira. Esquece. Aí, esqueça tudo, papai. Eu não sei quem eu serei no dia seguinte. Só sei que eu estarei em algum meio-fio, molhado, úmido e fedido do Rio de Janeiro. Qual bairro? Qual rua? Não sei. Mas eu estarei dormindo e sendo acordado por, sei lá, um cachorro de rua lambendo a minha cara. Né? Não sei. Mas eu estarei. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Ó, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!